Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 19 horas para enfrentar o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está no Rio, perto do Rio, tem condições financeiras, tem condições de estar no estádio Newton Santos? Vá apoiar o Fogão, pois a equipe conta com a torcida que certamente vai dar um show. E hoje tem novidade no estádio Newton Santos, muito provavelmente, daqui a pouco eu falo. Já circularam vídeos pelas redes, falo também sobre a mídia, o Botafogo e a segunda janela. Vamos ter cuidado com algumas narrativas por conta das expectativas que podem ser criadas. Tem clube brasileiro querendo contratar a Good Game e dando razão a John Textor. E claro, aquela análise especial pré-jogo. Quais as brechas do Atlético Paranaense? Como o Botafogo poderá vencer a equipe treinada por Cuca, que não estará no banco, pois foi expulso contra o Flamengo? E quais os cuidados que o Fogão precisa ter para não ser surpreendido em casa? É conteúdo robusto por aqui. E começo falando sobre o jogo de luzes no estádio Newton Santos. A nossa casa agora tem iluminação de LED. O Botafogo economiza e pode fazer muita coisa para que a torcida também melhore ainda mais as festas que já são espetaculares. Galera, contra o Fluminense tivemos a iluminação de LED já sendo utilizada, aqueles painéis de LED também sendo utilizados e o Botafogo testando agora o jogo de luzes para que o torcedor fique ainda mais feliz. Claro, também tem que contar com o time, com as vitórias dentro de casa. Vídeos que circularam pelas redes ontem à noite para vocês. Pois é, galera, dia de estar no Newton Santos, curtir a nova iluminação, jogo de luzes e a equipe do Botafogo, que é muito forte e líder do Campeonato Brasileiro. Apoiemos o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Galera, ontem a Marília Ruiz, no UOL, falou sobre reforços para o Botafogo na segunda janela. Marília Ruiz é uma jornalista também do Grupo Band, do Band Esportes, lá de São Paulo, corintiana. Estava numa mesa com Renato Maurício Prado, que a gente conhece bem, Marco Antônio Rodrigues, que durante muito tempo fez parte da bancada do Sport TV, principalmente no Arena Sport TV e no Bem Amigos, e Mili Lacombe. E falando sobre o Botafogo, a Marília Ruiz disse que tem contato com 2 profissionais que trabalham direto com o Botafogo e que o Textor deve trazer um jogador que está na Eurocopa. É claro que isso viralizou e mexeu com a torcida alvinegra nas redes. Vamos ter cuidado, vamos ter calma. Nada contra a Marília Ruiz, nada contra a profissional, mas vamos ter calma, porque isso viraliza. E depois tem gente que ainda pensa que foi alguém da mídia que cobre o Botafogo aqui no Rio de Janeiro que falou que o Textor traria um jogador da Eurocopa. Tomara que venha um jogador de altíssimo nível para fazer a diferença e levar junto com o Grupo Glorioso as conquistas já em 2024. Mas eu prezo pela calma, pela tranquilidade. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero jogador de qualidade que possa impactar o elenco, como o Alan pode impactar o elenco, o Igor Jesus também, mas quanto mais qualidade, melhor. Jogador com refino técnico e jogador de nome também traz visibilidade para a marca do Fogão. Falando agora sobre o Botafogo, a Good Game e o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o presidente do Galo disse que quer contratar a empresa que já foi contratada por John Textor para observação com relação à manipulação em jogos aqui no futebol brasileiro. E ao GE, o Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, disse o seguinte:
Quando John Textor fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora com a fala de Textor. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo. Então Sérgio Coelho está correndo atrás para contratar a Good Game para o Atlético Mineiro. Aos pouquinhos, mas gente vai entendendo que a arbitragem no futebol brasileiro precisa ser muito, mas muito modificada. A arbitragem no futebol brasileiro precisa de uma evolução urgente. O John Textor está tentando. O Galo foi prejudicado claramente contra o Palmeiras e agora está entrando também nessa junto com o Botafogo. Vamos ver até quando e quantos outros clubes vão entrar também nessa luta, não contra o Palmeiras, deixando isso aqui bem claro, por um futebol melhor, para que haja justiça. O que eu quero para o Botafogo no futebol é justiça. Tudo resolvido no campo e bola da melhor maneira possível. Pois é, galera, vamos falar de campo e bola, vamos falar de futebol. O glorioso Botafogo de Futebol e Regatas não deverá ter Tiquinho Soares na noite de hoje, ainda tem que treinar. E quem sabe contra o Criciúma, isso depende deles, de como ele está. Toda a força para o Tiquinho, que recentemente perdeu o pai. Mas o glorioso entra em campo e pode ser muito forte contra o Atlético Paranaense. Eu acredito que o Arthur Jorge possa trocar um pouco a estrutura tática em relação ao que nós vimos, principalmente no segundo tempo contra o Grêmio. Porque o Botafogo foi mal? Porque o Botafogo foi bem? Não, por conta do estilo do adversário. O Atlético Paranaense tem o Fernandinho com muita qualidade no meio-campo, tem o Eric, que também é um bom jogador. Mas o Botafogo pode se resolver no meio-campo com o Atlético Paranaense. Acontece que a equipe treinada por Cuca joga muito pelos lados. Então o Nicão por um lado, geralmente pela direita, o Christian, até mesmo o Coelho, são jogadores que levam perigo pelos lados do campo. Pela esquerda, o Esquivel, lateral esquerdo, também costuma subir muito. Então o Botafogo tem que ter cuidado com os lados do campo. Eu evitaria um quadrado no meio. Mostrei aqui para vocês na redação do Bandeira de segunda-feira ao vivo que o Botafogo sofreu, falei também no vídeo pós-jogo, pelos lados por conta dessa formatação com quadrado no meio. Aquilo que favoreceu o Glorioso para a construção do segundo gol, principalmente, mas também no primeiro gol, marcado pelo Cuiabano, foi um ponto dificultador na hora da marcação. Mais gente por dentro, lados expostos. E o Atlético Paranaense utiliza muito os lados do campo. Então eu tentaria ter duas linhas de 4 para a partida de hoje, com John no gol, na lateral direito Damian Soares, Alter e Bastos na zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Pode ser um 4-1-4-1, com Danilo ou Gregory à frente dessa linha de defesa. Quem sabe dessa vez o Danilo Barbosa. E uma outra linha com Luiz Henrique, Romero, Marlon Freitas e o Tietê, mais pelo lado esquerdo, o Júnior Santos flutuando como um centroavante. No 4-1-4-1, com duas linhas de 4, Botafogo pode sim se dar muito bem na marcação e explorar espaços deixados pelo Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu falo quais são esses espaços. O Fogão, se quiser jogar em 4-4-2 com um quadrado que o Arthur Jorge colocou contra o Grêmio, teria que tirar um volante, como foi feito no intervalo na partida de Cariacica. Então, pode entrar, quem sabe, o Eduardo. Contra o Grêmio entrou o Yarley no segundo tempo, no lugar do Gregory. Se ele quiser esse quadrado no meio campo, pode fazer da seguinte forma. John no gol, Damian Soares, Alter, Bastos e Cuiabano. Quadrado, Tietê ou Danilo, Marlon, Luiz Henrique e Romero por dentro. Eduardo e Júnior Santos. É um 4-4-2 com quadrado no meio, com o Tietê ou Danilo tendo que cobrir um lado, quando o Atlético Paranaense subir por uma extremidade do campo, e, claro, o Marlon Freitas tendo que cobrir outro lado, já que num formato de 4-4-2 em quadrado, você não tem pontas e é muito difícil um atacante recompor pelo lado do campo. Pode acontecer em um momento ou outro, mas não é geralmente o que ocorre. Então 4-1-4-1 ou 4-4-2 que ele gosta com um quadrado no meio. Na construção, pode dar certo. Se ele quiser fazer um 4-4-2 em linha, podendo ser conservador na marcação e tendo construção também, ele pode até deixar o Romero para o segundo tempo, dependendo do condicionamento físico do Eduardo. E aí nós poderemos ter John, uma linha de 4, Damian, Alter, Bastos e Cuiabano. Uma peça ou outra pode mudar dependendo da condição física, galera. Mas pensando em jogadores que estão à frente de outros hoje, John, Damian Soares, Alter, Bastos e Cuiabano. Outra linha de 4, Luiz Henrique, Danilo, Marlon, Tietê
Eduardo e Júnior Santos. Você tem um time ofensivo e também equilibrado em duas linhas de 4, tendo Romero no banco de reservas, o Yarlin, Diego Hernandes, o próprio Gregory, jogadores que poderão contribuir na segunda etapa. O Botafogo tem caminhos para montar uma equipe muito bem estruturada taticamente para o duelo de mais tarde. O Atlético Paranaense, como eu já disse, pode usar muitos lados do campo, eles têm essas características. Quem constrói por dentro? Muitas vezes o próprio Fernandinho, ele tem qualidade demais com a bola no pé, ele constrói quando o outro time dá espaço, evoluindo com a bola, conduzindo a pelota, quando ele não tem tanto espaço, mas observa a movimentação dos atacantes, muitas vezes pelos lados, ele faz lançamentos longos, geralmente na diagonal. Então o Fernandinho tem que ser observado de perto, não pode flutuar solto. Lembro que na primeira partida da Copa do Brasil entre as duas equipes ano passado, Botafogo e Atlético Paranaense, lá no Paraná, um duelo bonito no meio-campo. Botafogo abriu 2-0 com Luiz Henrique, Tiquinho Soares, e o duelo entre Gabriel Pires, lembram? E Fernandinho estava bonito, até que o Gabriel Pires, com aquelas questões físicas que ele tem e leva até hoje, mesmo lá no Fluminense, cansou e foi substituído. O Fernandinho tomou conta do meio-campo. O Atlético Paranaense virou aquela partida 3-2 aqui no Rio, vencemos por 1-0, mas fomos para cima do Atlético, deveríamos ter vencido por mais, e nos pênaltis, infelizmente, o Botafogo saiu. Então, o Glorioso pode prestar bem atenção no Fernandinho, mas tem que ter cuidado pelos lados do campo. Se o Tietê jogar pelo lado do cuiabano, segurar bem por ali na marcação, do outro lado, o Luiz Henrique atento com Damian Soares, o Botafogo tendo esses cuidados. Agora, equilibrou os lados do campo, o Botafogo pode ter espaço por dentro, como teve contra o Grêmio. Como é, Fabiano? Sim, o time treinado por Cuca dá espaços por dentro. Se o Botafogo tiver paciência, jogando com aquela transição qualificada, como fez contra o Grêmio nos gols, progredindo com tranquilidade, o Botafogo pode ter sucesso. Tranquilidade jogando por dentro. Por quê? O Fernandinho joga muita bola, mas já é veterano. O Eric corre bastante, mas nem sempre está no lugar certo. E pode ser que eles tenham hoje o Zapelli, um meio-campista mais avançado, que tem qualidade também, mas não é um exímio marcador. Então o Glorioso pode trabalhar por dentro e conseguir finalizar na entrada da área, fazer gols dentro da área também, como aconteceu contra o Grêmio, pedra cantada aqui no canal Fabiano Bandeira. Fabi, o Botafogo não pode explorar espaços às costas dos laterais, já que o Atlético Paranaense sobe bastante pelos lados? Pode. Mas eu vejo mais tranquilidade na transição por dentro hoje contra o Atlético Paranaense. Bola aérea, Fabiano Bandeira, o Botafogo pode explorar, é um ponto forte do Glorioso hoje. O técnico Arthur Jorge trabalha muitas jogadas de bola parada, então o Glorioso pode explorar essa bola aérea ofensiva sim. E principalmente explorar os rebotes, porque o Atlético tem algum problema na bola aérea defensiva, de fato. Só que eles têm problemas ainda mais graves no rebote. Aliás, se o técnico Arthur Jorge fizer o Botafogo trabalhar com jogadas hoje, com batidas para frente da área, ou pelo alto ou por baixo, o Glorioso pode ter sucesso, como teve com o Luiz Henrique contra o Flamengo e quase teve em outras oportunidades, porque o Atlético Paranaense tem dificuldade para marcar à frente da área em jogadas de bola parada. Atenção, então, para esses detalhes no jogo de mais tarde. Beleza, galera? Todo mundo aqui hoje ao meio-dia. Redação do Bandeira não vai ser às 15 horas e 30 minutos? Não, porque eu tenho que sair para o estádio Newton Santos, vou para a partida para torcer e assistir tudo lá de casa para entender melhor ainda o que se passa no jogo e fazer uma análise robusta para vocês no pós-jogo. Então, Redação do Bandeira hoje ao vivo ao meio-dia. Todo mundo se inscrevendo no canal. Fabi, já sou inscrito. Todo mundo trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é importantíssimo para o crescimento do canal. E todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!